Bom dia, amados e preciosos irmãos. Deus nos abençoe. Que o próprio Senhor da paz vos dê paz sempre e de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo que fizerdes seja abençoado e que as vossas vidas sejam fortificadas na fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta programação a gente vai explicar uma pergunta. Não posso dizer assim, responder pergunta. A gente vai ficar sempre, às vezes, devendo alguma coisa aos irmãos. Devido, às vezes, à complexidade de algumas perguntas. E a gente tem que ter um pouco de cautela, realmente, nas respostas. Mas eu tenho aqui uma pergunta que me foi enviada. O pastor, ancião, que hoje é memória, ele já tem deixado esta terra. E a pergunta é esta. Ele sabia destas coisas a respeito do irmão William Branham? Bom, eu quero tomar aqui São João capítulo 14, primeiro verso até o 6. Diz assim a palavra: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. É uma afirmação do Senhor. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe, porém, Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem, conhecer a Jesus. Nós conhecemos a trajetória de Tomé. E mesmo depois da ressurreição, ele disse que não creria que ele tinha ressuscitado, a menos que ele tocasse o dedo nas feridas, nas marcas. E Jesus deixou que ele tocasse, depois da ressurreição. Mas frisemos nisso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bem, antes de eu responder esta pergunta, eu quero trazer algo aqui que alguém me enviou, não é meu. Estamos presenciando a morte da verdade e a demolição dos valores absolutos. Note esta frase. Estamos presenciando a morte da verdade e a demolição dos valores absolutos. Entretanto, viveremos e defenderemos a verdade absoluta, de que Cristo é a verdade e o único caminho, ainda que isso nos custe a própria vida. Então, nós vamos perceber que, às vezes, nem tudo que começa bem termina bem. As pessoas desviam do caminho, as pessoas afastam daquilo que é verdade, e aonde se existia um absoluto, passa a se ter outro absoluto. Então, isso é uma base para a gente falar sobre o assunto. Então, a Bíblia sempre foi o absoluto. A palavra de Deus sempre foi o absoluto. Hoje já se tem um outro absoluto, e a Bíblia ficou lá bem atrás, a ponto de homens conceituados, pastores de longas datas, terem a coragem de dizer que a Bíblia só não vale nada. Porque quando a pessoa diz que a Bíblia sem a mensagem, ela não vale quase nada, ele podia dizer logo, ela não vale nada. Ele não foi sincero com ele mesmo. Na verdade, lá no profundo, ele quis dizer, ela não vale nada. Então é esse o tempo que estamos vivendo. As pessoas trocando a palavra de Deus por pregações bonitas, bem elaboradas, bem feitas, a ponto de querer colocar essas pregações como o absoluto. Então, estamos presenciando a morte da verdade e a demolição dos valores absolutos. Entretanto, então vou falar por mim. Viverei e defenderei a verdade absoluta de que Cristo é a verdade. Porque ele diz aqui, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade absoluta de que Cristo é a verdade, ele é o único caminho e é a única vida que existe. Por isso o salmista diz, a tua graça é melhor do que a vida. E a graça de Deus é Jesus. Então, de que Jesus Cristo é a verdade e o único caminho, ainda que isso nos custe a própria vida. Ainda que isso nos custe perda. E mais perdas. Mas ele vai continuar sendo isso para nós. Bem, então, a pergunta. Sabia dessas coisas de que... Que coisas? De que William Branham não é o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7? De que William Branham não é o Elias? Esta é a pergunta. Então, a resposta. Sabia, sim, que William Branham não era o sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Sabia, sim, que William Branham não é o Elias de Malaquias 4. E não somente ele sabia. Como muitos, não posso dizer que 100% dos pastores que estão no sistema, sabiam e sabem. Mas eu posso dizer que um grande número de pastores sabiam, antes de todas essas coisas acontecerem neste ano de 2021. É porque vocês vão demorar a compreender, talvez, por que tudo isso tem que acontecer, teve que acontecer. Então, sabiam e sabem, como vocês já ouviram de outros lábios, pessoas que ainda estão nesse sistema, ele dizendo que não é branhamista. Mas os tem dois termos, né? Branhamista e brahmistas, eu não posso afirmar qual é o correto, é o que a gente ouve. Mas eles então passaram a defender esse sistema brahmista. Fica mais fácil de pronunciar. Bem, sabiam e muitos sabem. Então como pode surgir uma outra pergunta? E por que então eles não falaram? Eu não posso dizer, afirmar, foi por isso e por aquilo. Agora, que sabiam, sabiam. Eu compreendo e entendo que como o sistema foi montado durante 50 anos, para que William Branham permanecesse na mente e nos corações das pessoas como Elias, como sétimo anjo, que é impossível ser, se você ler a Bíblia,
em Apocalipse capítulo 10, verso 7, ver quando o sétimo anjo toca a trombeta, que já em Apocalipse capítulo 11, verso 18, o que sucede quando o sétimo anjo toca a trombeta. E de que ele tem que estar vivo, ele é um anjo, ele é celestial. Então alguém já me falou, não, mas Deus pode ressuscitar ele. Então você vai ter que crer na ressurreição isolada de William Branham. Quando a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer, depois disso vem o juízo. Deus não age contra a sua palavra. Porque se Deus agir contra a sua palavra, vai haver uma confusão. E Deus não é o autor da confusão. O homem, sim, como orou Daniel. Nós, nossos pais, somos autores da confusão. A nossa transgressão, a nossa desobediência gera a confusão. E é o que se vê agora. Mas por quê? Estão tentando colocar um substituto para a Bíblia. Isso não é correto e Deus não vai agir contra a sua palavra. Ele age de conformidade com a sua palavra. O Espírito Santo não pode trazer uma mensagem aqui para uma pessoa e lá, na outra cidade, uma mensagem diferente. Alguma coisa está contrária à palavra. Por quê? Se colocou um homem, um pregador, um evangelista, que foi muito usado por Deus para a cura divina, como um profeta. E deram posição a ele que, na verdade, não é dele. Depois você olha direitinho, Apocalipse capítulo 10, verso 7. Olha lá quando o primeiro anjo toca a trombeta, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. O que sucede em cada toque daquela trombeta? E quando chega no sétimo, ele já toca a sua trombeta, em Apocalipse capítulo 11, verso 18. E vê o que sucede quando esse anjo toca a trombeta. Você verá que essa trombeta é celestial e que esse anjo não tocou a trombeta. Então você vai compreender que ele não é realmente, ou melhor, a sétima trombeta é tocada no capítulo 11, verso 15, e não no 18, como eu estaria mencionando. Conferir aqui na Bíblia. Verso 15, compreendido? Então fica assim a nossa resposta desta forma. Eu compreendo que, por que não fizeram isso antes, mesmo sabendo? Vocês pastores, os que estiveram naquela última escola dominical do encontro, quando pregou o reverendo Eduard Frank, da Alemanha, que foi também um contemporâneo do Mombrana, viajou com ele, esteve muito com ele, ele explicou isso na escola dominical, na sua pregação, não sei se tem esta pregação no YouTube, compreende? E depois, numa reunião privada com vários pastores, ele explicou direitinho e eles, olha por que eles não aceitaram. Por que não aceitaram? Deus sabe, tinha muita coisa em jogo, tinha muita coisa, a plataforma que havia sido montada para manter o William Branham vivo era muito grande, para trazer aquilo agora e desmanchar tudo. Mesmo as profecias trazidas por William Branham não se cumprindo, como foi o caso lá da Califórnia, Billy Paul não ficaria velho, e de que ele não morreria sem que o milênio fosse introduzido, morreria de velho, sem que o milênio fosse introduzido, que ele confirmou e afirmou que em 1977 Deus estaria introduzindo o milênio na Terra. Mesmo depois de ver tantas essas coisas, ver o cumprimento de Deuteronômio, capítulo 18, verso 23, mesmo assim eles mantiveram-se nessa posição de dizer que ele é Elias e de que ele é o sétimo anjo, mesmo sabendo que não era. Então fica aí a resposta para vocês que me perguntaram. Eles sabiam sim, não só o ancião, respeitando a sua memória, como também muitos pastores, especialmente aqueles que participaram da reunião com o irmão Eduard Frank, inclusive o administrador da igreja de Goiânia, aquele que elaborou aquela apostila sobre a nuvem. Você vai compreender que quem fez aquela apostila já sabia que ele não era, aquela nuvem não era real. Isso foi feito pelo administrador de Goiânia, não por outras pessoas, essa apostila sobre a nuvem. Então eu vou pedir a Deus, agora em oração, que por sua graça divina, por sua misericórdia e compaixão, abençoe a todos e que Ele possa ajudar na compreensão da palavra. E que Ele possa ajudar a gente a não fechar-se contra a verdade de Deus. Que Ele nos ajude a estarmos abertos para ouvirmos suas correções. Porque muitas pessoas se fecham, se denominam, e o Senhor não pode falar nada mais porque já está fechado ali. Então vocês perceberam que mesmo Samuel falando para Saul que ele tinha transgredido, tinha desobedecido, ele dizia, eu fiz o que o Senhor mandou, quando na verdade ele não tinha feito. Então que Deus nos livre de estarmos nos posicionando contra aquilo que é a verdade. Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não se posicione em nome do Senhor Jesus Cristo contra aquilo que é a verdade absoluta, que Cristo é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Fora dele não existe nada. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.